Olá, boa noite. Sou Moisés Rabinovici e apresento hoje um olhar sobre o mundo 70% coberto de água, salgada em quase sua totalidade, com sobra de apenas 3% de água fresca, muito dela congelada em geleiras, 0,5% em aquíferos e o restante em chuvas, lagos, reservatórios e rios. É pouco para uma população que já passou dos 7,5 bilhões. Mapas Mundi parecem ter sarampo, tantos os pontinhos vermelhos escuros indicando seca. Este ano, marcado pelos furacões Irma, Harvey, José e Maria, vimos tantas cenas de dilúvio que é difícil acreditar que a seca tenha aumentado. Mas milhões de hectares na Califórnia, Portugal, Espanha e em parques nacionais brasileiros, como a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, viraram cinzas. E mais, 17 países africanos passaram o segundo ano a seco. Israel, conhecida como a superpotência no uso, reuso e economia de água, está no quarto ano de seca. E nós, em São Paulo, lembramos muito bem o que foi a histórica seca que sofremos de 2014 a 2016. A agricultura que alimentava 81 milhões de pessoas morreu de sede, diz um recente relatório do Banco Mundial. Aqui no estúdio, recebemos o nosso convidado, Benedito Braga, que cuida da água em São Paulo e no mundo, porque é tanto secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, como também presidente do Conselho Mundial da Água. Não vamos detalhar o currículo de Benedito Braga, porque precisamos de tempo para que ele fale do 8º Fórum Mundial da Água que está gestando para abrir em Brasília em março do ano que vem, com a participação de 30 mil especialistas de várias partes do mundo. Senhor das Águas, né? Muita gente. O que traz para nós? Notícias boas ou ruins? Olha, nós aqui no nosso estado de São Paulo, eu posso dizer que estamos numa situação relativamente tranquila do ponto de vista dos nossos recursos hídricos, né? Nós passamos, como já mencionou, em 2014, 2015, uma situação muito complexa do ponto de vista hídrico, mas que com as obras que executamos e com as medidas que foram tomadas do ponto de vista do controle do uso da água pelas pessoas, né, com uma colaboração importante que a população de São Paulo teve por ocasião da crise e por uma mudança de atitude em relação ao uso da água, hoje nós podemos dizer que estamos numa situação bem mais tranquila do que estávamos lá em 2014. Então, eu acho que temos sim boas notícias, né, para dar. Nossos reservatórios estão numa situação de normalidade para essa época do ano e estamos aí aguardando as chuvas do verão, que não sejam tão intensas, né, para que a gente possa encher esses nossos reservatórios e ficarmos mais sossegados ainda lá no início do ano que vem. Agora, e no Brasil? Na Amazônia, com 7% da população, nós temos 70% dos recursos hídricos. Enquanto que no Nordeste, com 30% da população, não temos quase nada. Para lá, para o Nordeste, a gente tem algum planejamento que minimize as consequências da seca? Olha, uma grande obra foi executada para, vamos dizer, dar mais segurança hídrica à região Nordeste, que foi a transposição das águas do Rio São Francisco, né? Essa obra importantíssima, ela já está trazendo água para a região leste, e muito em breve deve começar a trazer água para a região norte, né, que são dois eixos que tem dessa transposição das águas do São Francisco. Com isso, nós teremos uma segurança hídrica maior naquela região.
Algumas obras foram feitas no sentido de fazer o que nós chamamos o caminhamento das águas, porque no passado remoto construíam-se os açudes que ficavam isolados em propriedades desse, daquele, do outro, e essa água não chegava onde as pessoas precisavam usar essa água. O Rio Grande do Norte teve um trabalho com o Banco Mundial muito importante de fazer adutoras, fazendo o caminhamento dessas águas para locais onde havia a demanda das águas. Agora, o que está acontecendo atualmente é que estamos entrando aí já no 7º ano de seca. Uhum. E isso é uma situação em que os próprios açudes já estão em situação, digamos, de quase necessidade de utilização do volume morto, né? Temos lá o açude do Castanhão, no Ceará, né? o Armando Ribeiro Gonçalves, lá na Paraíba, com o Rio Grande do Norte, que estão em situação realmente muito de grande estresse hídrico, né? Uhum. Então, é uma situação de grande preocupação, e aí é que a gestão da água é fundamental. Por quê? Porque há o uso para a irrigação, para a produção dos alimentos, que é um uso muito intensivo. E na medida em que esse uso acontece, o uso para o consumo humano fica prejudicado. Então tem que haver aí um processo de gestão dessa água. A seca na Síria provocou uma migração interna que desestabilizou o governo e engendrou a guerra civil, que agora está acabando. Vamos pular para o mundo agora. A gestão de água, o Conselho Mundial de Água, está hoje muito ligado às organizações também que cuidam do clima, das mudanças climáticas. Uma coisa não pode existir sem a outra. Agora, a saída dos Estados Unidos do Tratado do Clima da França pode impactar na gestão da água no mundo? Essa questão do clima, as chamadas conferências das partes, as COPs, né, a última agora, a COP23, que aconteceu em Bonn, e que os Estados Unidos participou, né, teve lá uma participação na reunião, sem dúvida. Há uma posição política, né, do governo americano, mas eles estão participando das negociações, das discussões. Mas o que acontece? Nessas conferências do clima, eles têm focado muito na questão energética, têm focado muito na questão do gás carbônico, da produção de energia com fontes de combustíveis fósseis que geram o CO2 e que aí, segundo a teoria corrente, estariam contribuindo para o aumento da temperatura global e, com isso, trazendo essas alterações climáticas, né? Então, o foco tem sido, até a COP de Marrakech, que foi a de 22, COP 22 do ano passado, o foco tem sido no sentido de discutir a mitigação, né, dos impactos das mudanças climáticas que vão acontecer a longuíssimo prazo. O que o Conselho Mundial da Água tem trabalhado, e nós temos tido algum sucesso, foi trazer o tema da água para dentro das discussões da COP, né? Então, em Marrakech, nós tivemos o Dia da Água durante as negociações, onde nós trouxemos onde clareamos essa questão de que os impactos das mudanças climáticas, na verdade, são sentidos no setor hídrico, no setor dos recursos hídricos, com as secas mais longas e com as enchentes mais severas, mais intensas. Então, na verdade, quando a gente fala de mudança climática, nós temos que concentrar os nossos esforços na adaptação, né? E a adaptação tem sido um tema, de certa forma,
deixado para segundo plano nessas discussões do clima. E agora, em Bonn, tivemos de novo o Dia da Água e os negociadores estão começando a perceber que temos que investir no quê? No aumento da segurança hídrica, né? Na construção de reservatórios para poder fazer frente a essas épocas em que nós temos uma disponibilidade menor de água. Aproveitar quando vem a enchente severa, construir o reservatório e armazenar essa água para um uso posterior. O senhor mencionou com muita propriedade as questões de seca que nós estamos vendo, não só aqui no Brasil, né, mas na Califórnia, Portugal, Espanha, Israel. Né? Então, Marrocos, Marrocos, né, que nós estamos tendo situações hoje que temos que tomar decisões de aumentar a infraestrutura hídrica e melhorar a gestão, né, o uso eficiente, o uso racional da água. Secretário, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo. Hoje falamos do uso da água no mundo. Aqui com a gente está o presidente do Conselho Mundial da Água e secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito Braga. Secretário, eu me lembro de uma ocasião em que eu ciceroneei em São Paulo o prefeito de Nova York, Ed Koch. Foi muitos anos prefeito de Nova York. E o jornal em que eu trabalhava queria saber qual a solução que ele daria para as favelas, para a violência nas favelas. Então, percorremos algumas. E quando voltamos e sentamos numa mesa, eu falei assim, então, Ed, o que você recomenda? Eu falei assim, olha, eu recomendo que se ponha chuveiros em todas as favelas, porque um banho modifica a pessoa. Isso não foi feito, isso foi publicado como sugestão de um prefeito que enfrentou a criminalidade em Nova York. A água tem um poder impressionante, né? E eu queria passar então para Brasília. Uhum. O fórum, o 8º fórum, a agenda dele é compartilhando a água, não é? Compartilhando. E o senhor compartilha com a gente aqui alguns tópicos da agenda? Pois não. Vamos começar pelo compartilhando águas, né? Nós temos hoje 260 bacias hidrográficas, ou seja, áreas em que se concentram as águas e elas escoam, as bacias hidrográficas. São 260 dessas bacias que são compartilhadas por 2 ou mais países, né? Então, evidentemente que os países têm a soberania sobre o seu território, mas aquilo que um país que está águas acima, numa bacia hidrográfica, alguma coisa que ele faz aqui, a água não reconhece os limites políticos geográficos, ela corre do ponto mais alto para o ponto mais baixo, não é? Então, tudo aquilo que um país participante desta bacia hidrográfica compartilhada, né, impacta o seguinte. É o caso do Nilo. O Nilo é compartilhado por um conjunto de 9 países e o Egito é uma dádiva do Nilo, né, assim chamado, porque depende completamente, é um país árido, semiárido, que depende completamente das águas desse importante rio. E aí agora alguns países, como a Etiópia, começam a barrar esse rio para fazer seus reservatórios, para gerar sua energia elétrica, para fazer sua irrigação. E aí o país da águas abaixo, no caso aí o Egito, se levanta e diz, espera aí, o que você está fazendo aí que vai sobrar menos água para mim? Então,
Nesse sentido, é muito importante a cooperação, é muito importante a hidrodiplomacia, né? É muito importante as discussões baseadas em fatos e dados, em informações precisas, na transparência das informações, para que todos possam entender como é que essa água está escoando, se vai de fato reduzir a disponibilidade ou não e assim por diante. Então, esse tema do compartilhar as águas é muito importante. E nós aqui no Brasil compartilhamos duas importantes bacias hidrográficas, né? A Amazônia, em que nós estamos águas abaixo, né? O Peru, a Bolívia, a Colômbia estão águas acima, e o Prata, Paraná Prata, onde Argentina, Uruguai, Paraguai estão águas abaixo e nós estamos águas acima. Então, nós temos que ter um comportamento muito racional, muito claro, para que possamos, então, ter um compartilhamento dessas águas de forma coerente. Então, esse é o tema geral. Agora, o fórum pretende também olhar a questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade não só do ponto de vista do meio ambiente em si, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Quer dizer, que soluções nós vamos ter para os diferentes problemas da água que serão sustentáveis no médio e no longo prazo, né? Então, o fórum ele se organiza com diferentes processos preparatórios, né, que estão acontecendo. O processo temático, onde nós discutimos que temas são importantes a serem considerados nessa discussão. O processo político, por quê? Porque o que esse fórum efetivamente pretende? Pretende que os técnicos, os profissionais, apresentem essas soluções para os políticos, para os tomadores de decisão, para que haja uma interação importante e que a classe política se motive para resolver os problemas da água, né? Então, aí nós vamos ter chefes de Estado, ministro de Estado, parlamentares, prefeitos, governadores, participando desse movimento lá em Brasília, né? Temos o processo regional, que é um processo onde nós vamos ver diferentes soluções em diferentes partes do mundo e como é que essas soluções podem ser compartilhadas também entre os diferentes países que vão estar participando do fórum. E, por fim, o chamado Fórum Cidadão, porque nós queremos trazer as pessoas para verem, para participarem, para trazerem as suas ideias, para se motivarem em relação à água. Então, vai haver no Fórum de Brasília uma vila cidadã em que as pessoas vão poder estar lá, ver soluções que foram dadas em diferentes partes do mundo, trazer suas ideias, né, e num movimento de interação do cidadão comum com o fórum. Quando o senhor falava da hidrodiplomacia, que é um termo novo, né, eu me lembrei do Rio Jordão, que é tão procurado por brasileiros para batismo, e que, na verdade, não é um rio Jordão, é um riacho. Né? Em termos nossos no Brasil, seria um córrego, né? Um córrego Jordão. Ele passa por países que estão em guerra, né? E quando eu morei na Terra Santa, como se diz, eu ouvi muito que a próxima guerra seria por água. Nesse compartilhando água, nota-se a preeminência de um estado de guerra? Alguma região do mundo pode ir à guerra por causa da água? Olha, eu acho pouco provável, né? Porque a história, né, os dados que nós temos, um estudo da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, com 1.830 interações cooperativas e conflitivas, a maioria delas foi resolvida de forma amigável, né? Quer dizer,
dessas 1.800 e tantas interações, umas 50 tiveram situações conflitivas que depois chegou-se a acordo. Porque o custo de uma guerra é muito maior do que o custo de tentar resolver de uma forma, digamos, racional o conflito de uso da água. Existem, sim, áreas potencialmente conflitivas. Eu citei o caso do Egito. Anwar Sadat disse lá em 1979 de que a única razão pela qual o Egito iria à guerra novamente seria pela água. Tá, né? certo. Claro, mas é uma frase de efeito. Nós temos na questão do Tigres e o Eufrates, que temos lá a Turquia, o Iraque e a Síria envolvidos... E o Kurdistão? Exato, nesse processo, né? Quer dizer, mas eu tenho a impressão de que é muito mais barato chegar-se a um bom acordo, né, de utilização do recurso do que chegar às vias de fato. Mas, sem dúvida nenhuma, as guerras não irão acontecer se nós tivermos esse processo de gerenciamento dos nossos recursos hídricos de forma adequada, que é isso que esse nosso 8º Fórum Mundial da Água pretende enfatizar, de que é importante compartilhar a água, é importante fazer a boa gestão da água, o uso racional e eficiente desse recurso vital, né? Quer dizer, sem o petróleo, vive-se. Sem a água, não se vive. Eu estava lendo esse último relatório do Banco Mundial, Uncharted Waters, e em um momento ele diz que em 2050, quase 1 bilhão de pessoas viverão em cidades com inadequado suprimento de água. Mas o que está se fazendo agora pode prevenir ou precaver essa situação? Eu acho que uma mobilização da classe política em torno da importância desse recurso e essas crises hídricas têm nos ajudado nesse processo, porque, evidentemente... Conscientiza o povo, né? No sentido de motivar o político pela importância de cuidar bem desse recurso, né? Porque traz impactos negativos muito grandes. Uma crise hídrica é uma situação de consequências políticas muito sérias e, portanto, eu acho que essas crises hídricas que nós estamos observando em diferentes partes do mundo, esses movimentos que nós estamos fazendo no sentido de trazer a classe política mais próxima da realidade, dos fatos hídricos e da importância da segurança hídrica, talvez a gente não chegue numa situação tão catastrófica aí como o Banco Mundial está prevendo, né? Quer dizer, é um longo prazo e que nós temos capacidade de motivar aqueles que tomam decisão, aqueles que têm condição de mudar o curso da história para que não cheguemos numa situação tão complicada como essa prevista aí. Secretário, acabamos, o tempo esgotou. E eu gostaria de continuar conversando, agora saindo do mundo para o meu bairro, porque no meu bairro as pessoas ainda lavam calçadas com jato d'água, quando chove saem minas de todas as partes que escoam sem destino. Mas, enfim, um olhar sobre o mundo fica por aqui. Eu agradeço também a atenção de que nos acompanhou. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá.